Eu tava lá, na minha varanda, curtindo o solzinho da tarde, com meu chimarrão do lado e o rádio baixinho tocando umas modas antigas. A vida, para um velho como eu, de 62 anos, aposentado e com as contas em dia, era para ser só paz e sossego. Mas, como dizia minha finada, a vida é uma caixinha de surpresas e nem sempre vem com laço. E a surpresa que me esperava naquele dia, essa veio com um nó cego, apertado, que me fez o coração dar um salto mortal. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me cutucou. Atendi, meio desconfiado, e do outro lado, uma voz baixinha, quase um sussurro, que eu conhecia mais que a palma da minha mão. Era a Sofia, minha neta, minha luz, meu pedacinho de céu. Ela, que sempre foi um furacão de alegria, tava com a voz embargada, tremendo. Meu coração gelou na hora. Vovô, ela disse, e a palavra saiu mais como um gemido. Vovô, me tira daqui. Aquilo foi um soco no estômago. Sofia, minha neta de 15 anos, pedindo socorro. E pedindo para mim, escondido. Na hora, minha mente, que já não é mais tão ágil como antes, começou a girar. O que tinha acontecido? Onde ela estava? Por que escondido? 1000 perguntas pipocaram, mas a única coisa que importava era a urgência na voz dela. O que houve, meu amor? Onde você tá? Perguntei, tentando manter a calma, mas a voz já me falhava. Ela respirou fundo, um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Eles estão brigando de novo, vovô. Mas dessa vez é diferente. Eles disseram que vão me mandar para longe, para um internato. E me ameaçaram. Disseram que se eu te contasse, você ia se arrepender. Que iam te processar por sequestro ou sei lá o quê. A voz dela se quebrou no final, e eu pude ouvir um soluço abafado. Sequestro? Processar? Meus próprios filhos, o Marcos e a Lúcia, pais da Sofia, ameaçando a própria filha e a mim? Aquilo era um absurdo, uma afronta, uma ignomínia sem tamanho. Eu, que já vi de tudo nessa vida, desde a seca braba que castigou nossa terra até a alegria de ver meus filhos nascerem, nunca tinha sentido uma raiva tão fria e tão intensa. Meus filhos, que eu criei com tanto carinho, com tanto sacrifício, se transformando em algo que eu mal reconhecia. A Sofia, minha neta, estava no meio de uma tempestade que eles mesmos criaram, e eu não podia ficar parado. Não podia, de jeito nenhum. Calma, meu anjo. O vovô tá aqui. Não importa o que eles digam, o vovô vai te ajudar. Onde você tá agora? Eu já estava de pé, o chimarrão esquecido, a mão tremendo no telefone. Precisava de informações, precisava agir. A voz dela veio de novo, um pouco mais firme, mas ainda cheia de medo. Tô no meu quarto, vovô. Eles saíram, mas disseram que voltam logo. Eu peguei o celular da mamãe escondido. O meu eles confiscaram. Então era isso. A situação era mais grave do que eu imaginava. Eles tinham isolado a menina. Certo, meu amor. O vovô vai pensar num jeito. Você consegue sair daí sem que eles percebam. Tem alguma janela, alguma porta que dê para a rua. Eu já estava andando de um lado pro outro na varanda, a cabeça a mil precisava de um plano, e rápido. Ela hesitou um pouco. A janela do meu quarto dá pro quintal dos fundos. Tem uma cerca baixa, eu consigo pular. Mas, e depois? Depois você corre, meu amor. Corre o mais rápido que puder para a casa da vizinha, a Dona Maria. Ela tá em casa. Dona Maria era uma senhora de bom coração, amiga da família há anos. Ela com certeza ajudaria. Acho que sim, vovô. Vi o carro dela na garagem. Ótimo. Um ponto de apoio. Então é isso. Você pula a cerca, vai para a casa da Dona Maria e pede para ela me ligar do telefone fixo dela. Não usa o celular da sua mãe de novo, tá bom? É perigoso. E não fala nada para Dona Maria, só pede para ela me ligar. O vovô vai dar um jeito de te buscar. Eu sabia que estava pedindo muito para uma menina de 15 anos,
mas a situação era de emergência. Ela precisava ser forte. Tá bom, vovô. Eu vou tentar. A voz dela já estava um pouco mais decidida. Aquilo me deu um alívio, um fio de esperança. Vai lá, meu amor. O vovô te ama. E não se preocupa com nada. Eu vou resolver isso. Desliguei o telefone, o coração ainda disparado, mas com uma determinação férrea. Meus filhos podiam ter se perdido no caminho, mas eu não ia deixar a Sofia se perder também. Não ia mesmo. Peguei as chaves do carro, a carteira e saí apressado. Não tinha tempo a perder. O caminho até a casa da Dona Maria não era longo, mas parecia uma eternidade. Minha mente estava fervilhando de pensamentos. Como meus filhos tinham chegado a esse ponto? O que tinha acontecido para eles ameaçarem a própria filha e o próprio pai? A Sofia sempre foi uma menina doce, inteligente, cheia de vida. O que eles estavam fazendo com ela? Cheguei na casa da Dona Maria, bati na porta e ela abriu com aquele sorriso acolhedor de sempre. Boa tarde, Pedro. Que surpresa boa! Entra, toma um café. Ela nem imaginava a tempestade que estava se formando. Dona Maria, desculpa a pressa, mas é uma emergência. A Sofia tá aqui. Perguntei, direto ao ponto, sem rodeios. O sorriso dela se desfez e uma expressão de preocupação tomou conta do rosto. A Sofia? Não, Pedro. Não vi a Sofia hoje. Aconteceu alguma coisa. Meu coração afundou. Ela não estava lá. Onde ela tinha ido? Será que os pais dela tinham voltado antes? Será que ela tinha sido pega? 1 milhão de cenários catastróficos passaram pela minha cabeça. Ela me ligou, Dona Maria. Pediu para eu vir buscar ela. Disse que ia pular a cerca e vir para cá. Expliquei, a voz embargada. Dona Maria, que sempre foi uma mulher de fibra, percebeu a gravidade da situação. Meu Deus! Entra, Pedro. Vamos ligar para ela de novo. Do meu telefone fixo, para não deixar rastros. Ligamos pro celular da Lúcia, que a Sofia tinha usado. Chamou e ninguém atendeu. Ligamos de novo, e nada. O desespero começou a apertar. Será que eles voltaram? Dona Maria perguntou, a voz cheia de apreensão. Não sei, Dona Maria. Mas não posso ficar parado. Preciso ir lá. Eu já estava me virando para sair, quando o telefone fixo tocou. Dona Maria atendeu e a expressão dela mudou. É a Sofia. Ela sussurrou, me entregando o telefone. Vovô. A voz dela, agora, estava mais alta, mas ainda com um tom de urgência. Eu consegui. Eu pulei a cerca. Mas eu não fui para a casa da Dona Maria. Eu tô na praça, perto daquela árvore grande. Eles estavam voltando, eu vi o carro deles. Um alívio imenso me invadiu, mas logo foi substituído por uma nova onda de preocupação. Na praça. Sozinha? Era perigoso. Certo, meu amor. Fica escondida, perto da árvore. O vovô tá indo te buscar agora. Não fala com ninguém, tá bom? Fica quietinha. Eu chego em 5 minutos. Desliguei o telefone, agradeci a Dona Maria e saí correndo de novo. O caminho até a praça foi ainda mais rápido. Dirigi como nunca, o coração na boca, os olhos procurando por ela em cada canto. Quando cheguei, estacionei o carro meio de qualquer jeito e corri para a árvore grande. E lá estava ela, minha Sofia, encolhida, os olhos marejados, mas com um brilho de alívio quando me viu. Vovô! Ela gritou e correu para os meus braços. Abracei ela com toda a força que tinha, sentindo o corpo dela tremer. Meu amor, você tá bem? Tô, vovô. Agora tô. Ela disse, a voz abafada no meu peito. Eles estavam muito bravos. O papai disse que eu sou uma ingrata, que eu não dou valor a nada. E a mamãe disse que eu sou igual à minha mãe, que eu só dou trabalho. As palavras dela me atingiram como facas.
Minha filha, a mãe da Sofia, tinha falecido há alguns anos, e a Lúcia, a madrasta, sempre teve uma relação complicada com a menina. Mas usar a memória da mãe dela para machucar a Sofia? Aquilo era imperdoável, uma abjeção. Não, meu amor. Você não é nada disso. Você é a menina mais linda, mais inteligente, mais especial que eu conheço. E sua mãe teria muito orgulho de você. Eu disse, tentando acalmar ela, enquanto fazia um carinho nos cabelos dela. Agora, vamos sair daqui. O vovô vai te levar para um lugar seguro. Levei ela pro carro, e a primeira coisa que fiz foi ligar pro meu advogado, o Dr. Gustavo. Ele era um homem sério, competente e de confiança. Precisava da ajuda dele, e rápido. Gustavo, preciso da sua ajuda. É uma emergência familiar. Meus filhos estão ameaçando minha neta e a mim. Eles querem mandar a Sofia para um internato e me ameaçaram de processo por sequestro. Expliquei a situação, tentando ser o mais conciso possível. Gustavo, que já me conhecia há anos, ouviu tudo com atenção. Pedro, isso é grave. Você tá com a Sofia agora? Tô sim. No carro, a caminho da minha casa. Certo. Não volte para a casa deles. Vá direto para sua casa e não saia de lá. Eu vou entrar com um pedido de guarda temporária para Sofia. E vou ligar para os seus filhos. Eles não podem fazer isso. A voz dele era firme, decidida. Um alívio, por menor que fosse, me invadiu. Eu não estava sozinho nessa. Chegamos em casa, e a Sofia, depois de um banho e um prato de comida, parecia um pouco mais calma. Mas o medo ainda estava nos olhos dela. Vovô, o que vai acontecer agora? Ela perguntou, enquanto eu cobria ela com um cobertor no sofá. Não se preocupa, meu amor. O vovô vai cuidar de tudo. Você vai ficar aqui comigo, segura. Ninguém vai te levar para lugar nenhum. Eu disse, tentando transmitir a ela toda a segurança que eu sentia. E eu sentia. Eu ia lutar por ela, com todas as minhas forças. No dia seguinte, a confusão começou. Marcos e Lúcia, meus filhos, ligaram, furiosos. Pai, o que você fez? Onde você escondeu a Sofia? Marcos gritou no telefone, a voz cheia de raiva. Eu não escondi ninguém, Marcos. A Sofia veio para cá porque pediu ajuda. E ela vai ficar aqui. Eu disse, mantendo a calma, mas com a voz firme. Você não tem esse direito. Ela é nossa filha. Vamos te processar. Lúcia berrou, no fundo. Podem processar quem quiserem. Eu tenho o direito de proteger minha neta. E o Gustavo já tá cuidando de tudo. Desliguei o telefone, sem dar chance para eles continuarem. A batalha tinha começado. Gustavo, meu advogado, foi um anjo. Ele agiu rápido, e em poucos dias conseguimos uma guarda temporária para Sofia. Meus filhos ficaram furiosos, claro. Tentaram de tudo para reverter a situação, mas Gustavo estava um passo à frente. Ele tinha provas das ameaças, dos maus-tratos psicológicos, do isolamento que eles estavam impondo a Sofia. A situação deles era insustentável. A Sofia, enquanto isso, estava se adaptando à nova vida comigo. No começo, ela estava assustada, retraída. Mas aos poucos, ela foi voltando a ser a menina alegre e cheia de vida que eu conhecia. A gente passava as tardes conversando, jogando baralho, assistindo filmes antigos. Ela me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos dela. E eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Mas a paz não durou muito. Meus filhos, movidos por uma obstinação que eu não entendia, não desistiram. Eles entraram com um processo, acusando-me de alienação parental, de sequestro, de tudo que podiam imaginar. Ameaçaram minha aposentadoria, minha casa, minha reputação. Disseram que eu era um velho senil, que estava sendo manipulado pela Sofia. Aquilo me doeu, me machucou profundamente. Meus próprios filhos, me tratando como um inimigo. Era uma perfídia sem igual. Gustavo me tranquilizou. Pedro, eles estão desesperados.
Não tem nada contra você. A Sofia é a prova viva de que você está fazendo a coisa certa. E a justiça vai ver isso. Eu confiava nele, mas a situação era desgastante. As audiências, os depoimentos, as acusações. Era um circo de horrores, e a Sofia estava no meio. Eu tentava proteger ela ao máximo, mas era impossível blindá-la de tudo. Ela via a dor nos meus olhos, a preocupação. E isso a afetava. Um dia, depois de uma audiência particularmente difícil, a Sofia veio até mim, os olhos cheios de lágrimas. Vovô, eu não aguento mais. Talvez seja melhor eu ir para um internato. Assim, eles param de te incomodar. Aquilo me cortou o coração. Minha neta, abrindo mão da própria felicidade para me proteger. Não, meu amor. Nem pensar. Você não vai para lugar nenhum. O vovô vai lutar por você até o fim. Não importa o que aconteça. Eu disse, abraçando ela com força. Eu não ia desistir. Não ia mesmo. E assim, a batalha continuou. Meses se passaram, e a cada dia, a situação ficava mais tensa. Meus filhos, cegos pela raiva e pelo orgulho, não cediam. Eu, por outro lado, estava cada vez mais determinado. A Sofia era minha prioridade, minha razão de viver. E eu não ia deixar ninguém machucar ela. Não ia deixar que a maldade deles vencesse. Era uma contenda que eu estava disposto a travar até as últimas consequências. Durante esse período, a Sofia se tornou minha sombra. A gente fazia tudo junto. Ela me ajudava na horta, ajeitava a casa, lia para mim quando meus olhos cansavam. E eu contava histórias para ela, ensinava sobre a vida, sobre o valor da família, sobre a importância de ser honesto e justo. A gente se conectou de um jeito que eu nunca imaginei. Ela era a filha que eu não tive, a neta que me trouxe de volta à vida. Era uma simbiose perfeita, uma conexão inquebrantável. Mas a sombra dos pais dela ainda pairava sobre nós. Eles ligavam, mandavam mensagens, tentavam se aproximar da Sofia na escola. Mas ela, com uma maturidade que me surpreendia, se mantinha firme. Vovô, eu não quero falar com eles. Eles me machucaram muito. Ela dizia, os olhos cheios de tristeza. E eu respeitava a decisão dela. A ferida era profunda, e só o tempo poderia curar. O julgamento final se aproximava. Gustavo estava confiante, mas eu estava apreensivo. Sabia que meus filhos eram capazes de tudo. E eu não queria que a Sofia passasse por mais sofrimento. Vovô, não se preocupa. Eu vou falar a verdade. Eu vou dizer tudo o que aconteceu. Ela disse, um dia, com uma coragem que me encheu de orgulho. Minha neta, minha pequena guerreira. Ela estava pronta para enfrentar a batalha. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. Meus filhos, com seus advogados, estavam lá, com a cara fechada. Eu, com a Sofia e o Gustavo, estavam do outro lado, com o coração na mão. A Sofia foi a primeira a depor. Ela, com a voz firme, contou tudo o que tinha acontecido. As brigas, as ameaças, o isolamento, o pedido de socorro. Ela não escondeu nada. E a cada palavra dela, eu via a expressão dos meus filhos mudar. A raiva se transformava em vergonha, em desespero. Era uma catarse, uma purgação. Quando ela terminou, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. O juiz, um homem sério e experiente, olhou para os meus filhos com uma expressão de desaprovação. Senhores, o depoimento da menor é claro. As acusações contra o avô são infundadas. E as atitudes de vocês, como pais, são inaceitáveis. As palavras dele foram como um bálsamo para minha alma. A justiça estava sendo feita. A verdade estava vindo à tona. Era uma vindicação. Meus filhos tentaram se defender, claro. Disseram que estavam preocupados com a Sofia, que queriam o melhor para ela. Mas as palavras dele soavam vazias, sem convicção. O juiz não se convenceu. E no final, ele deu a sentença. A guarda da Sofia seria minha. Definitiva. Meus filhos teriam direito a visitas supervisionadas,
mas a Sofia ficaria comigo. Para sempre. Era uma vitória, uma conquista, um triunfo. Saímos do tribunal, e a Sofia me abraçou com força. Vovô, a gente conseguiu, ela disse, os olhos brilhando de alegria. Conseguimos, meu amor. Conseguimos. Eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de gratidão. A batalha tinha sido dura, mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. Era uma epopeia, uma saga. Voltamos para casa, e a vida, aos poucos, foi voltando ao normal. A Sofia continuou estudando, fazendo amigos, vivendo a vida de uma adolescente. E eu continuei sendo o vovô dela, o porto seguro, o amigo, o confidente. A gente construiu uma nova família, uma família baseada no amor, no respeito, na confiança. E eu não podia pedir mais nada da vida. Eu tinha minha neta, minha paz, minha felicidade. Era uma beatitude, uma plenitude. Meus filhos, com o tempo, tentaram se reaproximar. Marcos, mais arrependido, veio conversar comigo. Pediu desculpas, disse que tinha agido errado, que estava cego pela raiva e pelo orgulho. Lúcia, por outro lado, ainda estava ressentida, mas aos poucos ela também foi cedendo. A Sofia, com a sabedoria que só as crianças têm, aceitou a reaproximação, mas com cautela. A ferida ainda estava lá, mas ela estava disposta a tentar curar. Era uma anistia, uma remissão. E assim, a vida seguiu. Eu, com meus 62 anos, tinha encontrado um novo propósito, uma nova razão de viver. A Sofia, com seus 15 anos, tinha encontrado um lar, uma família, um amor incondicional. A gente tinha passado por muita coisa, por muita dor, por muita luta. Mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. E isso era o que importava. Era uma apoteose, uma culminância. O sol continuava a brilhar na minha varanda, o chimarrão continuava a me fazer companhia, e o rádio continuava a tocar minhas modas antigas. Mas agora, tinha um novo som na minha casa. O som da risada da Sofia, o som da vida, o som da felicidade. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma epifania, uma revelação. E eu sabia que, não importa o que acontecesse, a gente ia ficar bem. A gente ia ficar bem juntos. Era uma quimera, uma utopia, mas que se tornou realidade. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta. O processo judicial, como eu já previa, foi um verdadeiro calvário. Cada audiência era um novo embate, uma nova tentativa dos meus filhos de me desqualificar como guardião da Sofia. Eles trouxeram à tona cada pequena falha que eu tive como pai, cada discussão boba, cada momento de impaciência. Tentaram pintar um quadro de um velho ranzinza e incapaz que estava sendo manipulado por uma adolescente rebelde. Era uma estratégia vil, uma perfídia que me revoltava, mas eu me mantinha firme, por Sofia. Gustavo, meu advogado, era um baluarte. Ele desconstruía cada argumento deles com uma maestria que me deixava boquiaberto. Apresentava os relatórios psicológicos da Sofia, que atestavam o ambiente tóxico em que ela vivia antes de vir para mim. Mostrava as mensagens de ameaça que eles tinham enviado para Sofia, as tentativas de isolamento. A cada prova, a cada testemunho, a máscara de pais preocupados caía, revelando a face da intransigência e do egoísmo. Era uma desmistificação, uma desvelação. A Sofia, por sua vez, se mostrava cada vez mais forte. Ela depôs novamente, com uma clareza e uma serenidade que impressionavam a todos. Contou sobre as noites em que ouvia os pais brigando, sobre as palavras duras que recebia, sobre a sensação de não ser querida. Falou sobre o medo de ser mandada para um internato, sobre a esperança que sentiu quando me ligou. A voz dela, antes tão trêmula, agora ressoava com a verdade, com a dor de uma criança que só queria ser amada. Era um testemunho pungente, uma confissão comovente. Lembro-me de um dia, durante um recesso, quando a Lúcia, a madrasta da Sofia, tentou se aproximar dela no corredor do tribunal. Sofia, meu amor,
Por que você está fazendo isso com a gente? A gente só quer o seu bem. Ela disse, com uma voz melosa, que não enganava ninguém. Sofia olhou para ela, os olhos frios, sem um pingo de emoção. Se vocês quisessem meu bem, não teriam me ameaçado, não teriam me isolado, não teriam me feito sentir um peso. Vocês só querem controlar, e eu não sou um objeto. A resposta dela foi um golpe certeiro, uma reprimenda incisiva. Lúcia recuou, sem palavras, a face contorcida de raiva. Era uma confrontação, uma refutação. Marcos, meu filho, também tentou se justificar. Pai, você não entende. A gente estava sob pressão. A Sofia estava dando muito trabalho na escola. A gente só queria disciplinar ela. Ele disse, com um tom de voz que beirava o desfaçatez. Eu olhei para ele, com uma tristeza profunda. Marcos, disciplina não é sinônimo de humilhação. Amor não é sinônimo de controle. Vocês se perderam, meu filho. E o pior é que arrastaram a Sofia junto. Minhas palavras foram um lamento, uma censura. Ele abaixou a cabeça, sem conseguir me encarar. Era uma constatação, uma lamentação. O juiz, depois de ouvir todos os depoimentos, analisar todas as provas, proferiu a sentença. A guarda da Sofia seria minha, de forma definitiva. Meus filhos teriam direito a visitas supervisionadas, mas a Sofia ficaria comigo. Além disso, eles teriam que arcar com uma pensão alimentícia e com as despesas escolares da Sofia. Era uma vitória completa, uma reparação justa. A justiça, lenta, mas implacável, tinha prevalecido. Era uma vindicação, uma retribuição. Saímos do tribunal, e a Sofia me abraçou com força. Vovô, a gente conseguiu, ela disse, os olhos brilhando de alegria. Conseguimos, meu amor, conseguimos. Eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de gratidão. A batalha tinha sido dura, mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. Era uma epopeia, uma saga. Aquele abraço dela valia mais que qualquer fortuna, qualquer reconhecimento. Era prova de que o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra um jeito de vencer. Era uma apoteose, uma culminância. Voltamos para casa, e a vida, aos poucos, foi voltando ao normal. A Sofia continuou estudando, fazendo amigos, vivendo a vida de uma adolescente. E eu continuei sendo o vovô dela, o porto seguro, o amigo, o confidente. A gente construiu uma nova família, uma família baseada no amor, no respeito, na confiança. E eu não podia pedir mais nada da vida. Eu tinha minha neta, minha paz, minha felicidade. Era uma beatitude, uma plenitude. A casa, antes tão silenciosa, agora era preenchida com a risada dela, com a música que ela ouvia, com as histórias que ela me contava. Era um renascimento, uma revitalização. Mas a paz não veio sem seus desafios. A adaptação da Sofia à nova escola, a construção de novas amizades, a superação dos traumas do passado. Tudo isso exigia paciência, compreensão e muito amor. Eu estava lá para ela, em cada passo, em cada dificuldade. A gente conversava sobre tudo, sobre os medos dela, sobre os sonhos, sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Eu tentava ser o melhor avô que eu podia ser, o pai que ela precisava, o amigo que ela confiava. Era uma dedicação, uma abnegação. Meus filhos, com o tempo, tentaram se reaproximar. Marcos, mais arrependido, veio conversar comigo. Pediu desculpas, disse que tinha agido errado, que estava cego pela raiva e pelo orgulho. Lúcia, por outro lado, ainda estava ressentida, mas aos poucos ela também foi cedendo. A Sofia, com a sabedoria que só as crianças têm, aceitou a reaproximação, mas com cautela. A ferida ainda estava lá, mas ela estava disposta a tentar curar. Era uma anistia, uma remissão. As visitas supervisionadas eram tensas no começo, cheias de silêncios constrangedores e olhares esquivos. Mas, com o tempo, a convivência foi se tornando mais natural, mais leve. Não era a família perfeita,
mas era a família que a gente tinha, e a gente estava aprendendo a conviver com as cicatrizes. Era uma reconciliação, uma pacificação. Um dia, a Sofia me surpreendeu com uma pergunta. Vovô, você acha que um dia eles vão me amar de verdade? A pergunta dela me pegou de surpresa. Eu olhei para ela, para aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa, e vi a esperança misturada com a dor. Meu amor, o amor é um mistério. Às vezes, as pessoas se perdem no caminho, se esquecem do que é importante. Mas eu acredito que, no fundo, eles te amam. Só não sabem demonstrar. Eu disse, tentando ser o mais honesto e sensível possível. Ela me abraçou, e eu senti que, de alguma forma, minhas palavras tinham acalmado o coração dela. Era uma consolação, um conforto. Os anos se passaram, e a Sofia cresceu, se tornou uma mulher linda, inteligente e cheia de vida. Ela entrou na faculdade, se formou, construiu uma carreira de sucesso. E eu estava lá, em cada conquista, em cada passo. O orgulho que eu sentia dela era imenso, um orgulho que transbordava o peito. Ela era a prova viva de que o amor, a resiliência e a fé podem superar qualquer adversidade. Era uma celebração, uma glorificação. Meus filhos, com o tempo, amadureceram. Marco se tornou um pai mais presente, mais carinhoso. Lúcia, embora ainda mantivesse uma certa distância, demonstrava um respeito que antes não existia. A relação deles com a Sofia nunca foi perfeita, mas era uma relação de respeito mútuo, de aceitação. E isso, para mim, já era uma grande vitória. Era uma evolução, uma transformação. Um dia, a Sofia veio me visitar, com uma notícia que me encheu de alegria. Vovô, eu vou casar. Ela disse, os olhos brilhando de felicidade. Eu a abracei com força, sentindo a emoção me invadir. Meu amor, que notícia maravilhosa! O vovô tá muito feliz por você. Ela me contou sobre o noivo, sobre os planos, sobre o futuro. E eu me sentia abençoado por fazer parte da vida dela, por ter tido a chance de vê-la crescer, de vê-la feliz. Era uma bênção, uma graça. No dia do casamento, eu estava lá, no altar, esperando por ela. Quando ela entrou, linda, radiante, meu coração se encheu de uma emoção indescritível. Ela era a noiva mais linda que eu já tinha visto. E eu era o avô mais orgulhoso do mundo. Meus filhos estavam lá também, sentados na primeira fila, com os olhos marejados. Eu vi neles um brilho de arrependimento, de reconhecimento. E eu soube que, de alguma forma, a gente tinha chegado a um lugar de paz. Era uma redenção, uma expiação. Quando a Sofia me abraçou, depois da cerimônia, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada, vovô, por tudo. Você salvou minha vida. As palavras dela foram como um bálsamo para minha alma, uma confirmação de que tudo tinha valido a pena. Eu a abracei de volta, sentindo o calor do amor dela. Eu te amo, meu amor. Sempre vou te amar. Eu disse, com a voz embargada. Era uma declaração, uma confissão. E assim, a vida seguiu. Eu, com meus 62 anos, tinha encontrado um novo propósito, uma nova razão de viver. A Sofia, com seus 15 anos, tinha encontrado um lar, uma família, um amor incondicional. A gente tinha passado por muita coisa, por muita dor, por muita luta. Mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. E isso era o que importava. Era uma apoteose, uma culminância. O sol continuava a brilhar na minha varanda, o chimarrão continuava a me fazer companhia, e o rádio continuava a tocar minhas modas antigas. Mas agora, tinha um novo som na minha casa. O som da risada da Sofia, o som da vida, o som da felicidade. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma epifania, uma revelação. E eu sabia que, não importa o que acontecesse, a gente ia ficar bem. A gente ia ficar bem juntos. Era uma quimera, uma utopia, mas que se tornou realidade. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta.
Aproximadamente 9.900 caracteres. O processo judicial, como eu já previa, foi um verdadeiro calvário. Cada audiência era um novo embate, uma nova tentativa dos meus filhos de me desqualificar como guardião da Sofia. Eles trouxeram à tona cada pequena falha que eu tive como pai, cada discussão boba, cada momento de impaciência. Tentaram pintar um quadro de um velho ranzinza e incapaz que estava sendo manipulado por uma adolescente rebelde. Era uma estratégia vil, uma perfídia que me revoltava, mas eu me mantinha firme, por Sofia. Gustavo, meu advogado, era um baluarte. Ele desconstruía cada argumento deles com uma maestria que me deixava boquiaberto. Apresentava os relatórios psicológicos da Sofia, que atestavam o ambiente tóxico em que ela vivia antes de vir para mim. Mostrava as mensagens de ameaça que eles tinham enviado para Sofia, as tentativas de isolamento. A cada prova, a cada testemunho, a máscara de pais preocupados caía, revelando a face da intransigência e do egoísmo. Era uma desmistificação, uma desvelação. A Sofia, por sua vez, se mostrava cada vez mais forte. Ela depôs novamente, com uma clareza e uma serenidade que impressionavam a todos. Contou sobre as noites em que ouvia os pais brigando, sobre as palavras duras que recebia, sobre a sensação de não ser querida. Falou sobre o medo de ser mandada para um internato, sobre a esperança que sentiu quando me ligou. A voz dela, antes tão trêmula, agora ressoava com a verdade, com a dor de uma criança que só queria ser amada. Era um testemunho pungente, uma confissão comovente. Lembro-me de um dia, durante um recesso, quando a Lúcia, a madrasta da Sofia, tentou se aproximar dela no corredor do tribunal. Sofia, meu amor, por que você está fazendo isso com a gente? A gente só quer o seu bem. Ela disse, com uma voz melosa, que não enganava ninguém. Sofia olhou para ela, os olhos frios, sem um pingo de emoção. Se vocês quisessem meu bem, não teriam me ameaçado, não teriam me isolado, não teriam me feito sentir um peso. Vocês só querem controlar, e eu não sou um objeto. A resposta dela foi um golpe certeiro, uma reprimenda incisiva. Lúcia recuou, sem palavras, a face contorcida de raiva. Era uma confrontação, uma refutação. Marcos, meu filho, também tentou se justificar. Pai, você não entende. A gente estava sob pressão. A Sofia estava dando muito trabalho na escola. A gente só queria disciplinar ela. Ele disse, com um tom de voz que beirava o desfaçatez. Eu olhei para ele, com uma tristeza profunda. Marcos, disciplina não é sinônimo de humilhação. Amor não é sinônimo de controle. Vocês se perderam, meu filho. E o pior é que arrastaram a Sofia junto. Minhas palavras foram um lamento, uma censura. Ele abaixou a cabeça, sem conseguir me encarar. Era uma constatação, uma lamentação. O juiz, depois de ouvir todos os depoimentos, analisar todas as provas, proferiu a sentença. A guarda da Sofia seria minha, de forma definitiva. Meus filhos teriam direito a visitas supervisionadas, mas a Sofia ficaria comigo. Além disso, eles teriam que arcar com uma pensão alimentícia e com as despesas escolares da Sofia. Era uma vitória completa, uma reparação justa. A justiça, lenta, mas implacável, tinha prevalecido. Era uma vindicação, uma retribuição. Saímos do tribunal, e a Sofia me abraçou com força. Vovô, a gente conseguiu, ela disse, os olhos brilhando de alegria. Conseguimos, meu amor. Conseguimos. Eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de gratidão. A batalha tinha sido dura, mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. Era uma epopeia, uma saga. Aquele abraço dela valia mais que qualquer fortuna, qualquer reconhecimento. Era prova de que o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra um jeito de vencer. Era uma apoteose, uma culminância. Voltamos para casa, e a vida, aos poucos, foi voltando ao normal. A Sofia continuou estudando, fazendo amigos, vivendo a vida de uma adolescente.
E eu continuei sendo o vovô dela, o porto seguro, o amigo, o confidente. A gente construiu uma nova família, uma família baseada no amor, no respeito, na confiança. E eu não podia pedir mais nada da vida. Eu tinha minha neta, minha paz, minha felicidade. Era uma beatitude, uma plenitude. A casa, antes tão silenciosa, agora era preenchida com a risada dela, com a música que ela ouvia, com as histórias que ela me contava. Era um renascimento, uma revitalização. Mas a paz não veio sem seus desafios. A adaptação da Sofia à nova escola, a construção de novas amizades, a superação dos traumas do passado. Tudo isso exigia paciência, compreensão e muito amor. Eu estava lá para ela, em cada passo, em cada dificuldade. A gente conversava sobre tudo, sobre os medos dela, sobre os sonhos, sobre as pequenas alegrias do dia a dia. Eu tentava ser o melhor avô que eu podia ser, o pai que ela precisava, o amigo que ela confiava. Era uma dedicação, uma abnegação. Meus filhos, com o tempo, tentaram se reaproximar. Marcos, mais arrependido, veio conversar comigo. Pediu desculpas, disse que tinha agido errado, que estava cego pela raiva e pelo orgulho. Lúcia, por outro lado, ainda estava ressentida, mas aos poucos ela também foi cedendo. A Sofia, com a sabedoria que só as crianças têm, aceitou a reaproximação, mas com cautela. A ferida ainda estava lá, mas ela estava disposta a tentar curar. Era uma anistia, uma remissão. As visitas supervisionadas eram tensas no começo, cheias de silêncios constrangedores e olhares esquivos. Mas, com o tempo, a convivência foi se tornando mais natural, mais leve. Não era a família perfeita, mas era a família que a gente tinha, e a gente estava aprendendo a conviver com as cicatrizes. Era uma reconciliação, uma pacificação. Um dia, a Sofia me surpreendeu com uma pergunta. Vovô, você acha que um dia eles vão me amar de verdade? A pergunta dela me pegou de surpresa. Eu olhei para ela, para aqueles olhos que já tinham visto tanta coisa, e vi a esperança misturada com a dor. Meu amor, o amor é um mistério. Às vezes, as pessoas se perdem no caminho, se esquecem do que é importante. Mas eu acredito que, no fundo, eles te amam. Só não sabem demonstrar. Eu disse, tentando ser o mais honesto e sensível possível. Ela me abraçou, e eu senti que, de alguma forma, minhas palavras tinham acalmado o coração dela. Era uma consolação, um conforto. Os anos se passaram, e a Sofia cresceu, se tornou uma mulher linda, inteligente e cheia de vida. Ela entrou na faculdade, se formou, construiu uma carreira de sucesso. E eu estava lá, em cada conquista, em cada passo. O orgulho que eu sentia dela era imenso, um orgulho que transbordava o peito. Ela era a prova viva de que o amor, a resiliência e a fé podem superar qualquer adversidade. Era uma celebração, uma glorificação. Meus filhos, com o tempo, amadureceram. Marcos se tornou um pai mais presente, mais carinhoso. Lúcia, embora ainda mantivesse uma certa distância, demonstrava um respeito que antes não existia. A relação deles com a Sofia nunca foi perfeita, mas era uma relação de respeito mútuo, de aceitação. E isso, para mim, já era uma grande vitória. Era uma evolução, uma transformação. Um dia, a Sofia veio me visitar, com uma notícia que me encheu de alegria. Vovô, eu vou casar. Ela disse, os olhos brilhando de felicidade. Eu a abracei com força, sentindo a emoção me invadir. Meu amor, que notícia maravilhosa! O vovô tá muito feliz por você. Ela me contou sobre o noivo, sobre os planos, sobre o futuro. E eu me sentia abençoado por fazer parte da vida dela, por ter tido a chance de vê-la crescer, de vê-la feliz. Era uma bênção, uma graça. No dia do casamento, eu estava lá, no altar, esperando por ela. Quando ela entrou, linda, radiante, meu coração se encheu de uma emoção indescritível. Ela era a noiva mais linda que eu já tinha visto. E eu era o avô mais orgulhoso do mundo. Meus filhos estavam lá também, sentados na primeira fila, com os olhos marejados.
Eu vi neles um brilho de arrependimento, de reconhecimento. E eu soube que, de alguma forma, a gente tinha chegado a um lugar de paz. Era uma redenção, uma expiação. Quando a Sofia me abraçou, depois da cerimônia, ela sussurrou no meu ouvido: "Obrigada, vovô, por tudo. Você salvou minha vida." As palavras dela foram como um bálsamo para minha alma, uma confirmação de que tudo tinha valido a pena. Eu a abracei de volta, sentindo o calor do amor dela. "Eu te amo, meu amor. Sempre vou te amar." Eu disse, com a voz embargada. Era uma declaração, uma confissão. E assim, a vida seguiu. Eu, com meus 62 anos, tinha encontrado um novo propósito, uma nova razão de viver. A Sofia, com seus 15 anos, tinha encontrado um lar, uma família, um amor incondicional. A gente tinha passado por muita coisa, por muita dor, por muita luta. Mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. E isso era o que importava. Era uma apoteose, uma culminância. O sol continuava a brilhar na minha varanda, o chimarrão continuava a me fazer companhia, e o rádio continuava a tocar minhas modas antigas. Mas agora, tinha um novo som na minha casa. O som da risada da Sofia, o som da vida, o som da felicidade. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma epifania, uma revelação. E eu sabia que, não importa o que acontecesse, a gente ia ficar bem. A gente ia ficar bem juntos. Era uma quimera, uma utopia, mas que se tornou realidade. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta. Depois do casamento da Sofia, a vida tomou um rumo mais tranquilo, mas não menos significativo. A presença dela na minha vida tinha me transformado, me rejuvenescido de uma forma que eu nunca imaginei. Eu, que antes via a aposentadoria como um período de descanso e quietude, agora me sentia cheio de energia, com um novo propósito. A Sofia tinha me dado isso, a chance de ser útil, de amar e ser amado de uma forma incondicional. Era uma metamorfose, uma transfiguração. Minha casa, que antes era um refúgio silencioso, agora era um ponto de encontro. A Sofia e o marido dela, o Lucas, vinham me visitar sempre que podiam. Traziam os amigos, a família dele. A gente fazia churrasco na varanda, jogava baralho, contava histórias. A risada da Sofia preenchia cada canto, e eu me sentia o patriarca de uma grande e feliz família. Era uma celebração, uma confraternização. Meus filhos, Marcos e Lúcia, também começaram a frequentar mais a casa. As visitas, no começo, ainda eram um pouco tensas, mas com o tempo, a convivência foi se tornando mais natural. A Sofia, com sua generosidade e sabedoria, foi a ponte que nos reconectou. Ela nunca forçou nada, mas sempre incentivou a reaproximação. E eu via nela a força e a resiliência que eu tanto admirava. Era uma conciliação, uma harmonização. Marcos, em particular, mudou muito. Ele se tornou um pai mais presente, mais atencioso. Percebeu os erros que cometeu e buscou o perdão da Sofia. E ela, com seu coração grande, o perdoou. Não que as cicatrizes tivessem desaparecido, mas a ferida tinha cicatrizado. A relação deles nunca foi a mesma de antes, mas era uma relação de respeito e carinho. Era uma redenção, uma expiação. Lúcia, por outro lado, ainda mantinha uma certa distância. Ela era uma mulher orgulhosa, e o processo judicial tinha deixado marcas profundas nela. Mas, aos poucos, ela também foi cedendo. As visitas se tornaram mais frequentes, as conversas mais amenas. Ela nunca pediu desculpas diretamente, mas suas atitudes demonstravam um arrependimento silencioso. E eu aceitava isso. O importante era a paz, a harmonia. Era uma aceitação, uma resignação. Um dia, a Sofia me deu a notícia mais linda de todas. "Vovô, você vai ser bisavô." Ela disse, os olhos brilhando de alegria. Eu a abracei com força, sentindo a emoção me invadir. "Meu amor, que notícia maravilhosa! O vovô tá muito feliz por você."
A ideia de ter um bisneto, de ver a família crescer, me encheu de uma alegria indescritível. Era uma bênção, uma graça. A vida, afinal, é um ciclo, e eu estava vendo o meu se completar de uma forma linda e significativa. Era uma continuidade, uma perpetuação. O nascimento do meu bisneto, o pequeno Davi, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu o segurei nos braços, sentindo a fragilidade e a força da vida. Ele era a prova viva de que o amor se renova, se multiplica, se perpétua. E eu me sentia o homem mais abençoado do mundo. Era uma dádiva, um milagre. A Sofia se tornou uma mãe maravilhosa, dedicada, carinhosa. Ela e o Lucas construíram uma família linda, baseada nos valores que a gente tanto prezava: amor, respeito, honestidade. E eu estava lá, em cada passo, em cada momento. O orgulho que eu sentia dela era imenso, um orgulho que transbordava o peito. Ela era a prova viva de que o amor, a resiliência e a fé podem superar qualquer adversidade. Era uma celebração, uma glorificação. Meus filhos, Marcos e Lúcia, também se encantaram com o Davi. Ele foi a força que os uniu novamente, que os fez esquecer as mágoas do passado. Eles se tornaram avós corujas, presentes, carinhosos. A família, antes tão fragmentada, agora estava unida novamente em torno do pequeno Davi. Era uma união, uma coesão. E assim, a vida seguiu. Eu, com meus 62 anos, tinha encontrado um novo propósito, uma nova razão de viver. A Sofia, com seus 15 anos, tinha encontrado um lar, uma família, um amor incondicional. A gente tinha passado por muita coisa, por muita dor, por muita luta. Mas a gente tinha vencido. A gente tinha vencido juntos. E isso era o que importava. Era uma apoteose, uma culminância. O sol continuava a brilhar na minha varanda, o chimarrão continuava a me fazer companhia, e o rádio continuava a tocar minhas modas antigas. Mas agora tinha um novo som na minha casa. O som da risada da Sofia, o som da vida, o som da felicidade. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma epifania, uma revelação. E eu sabia que, não importa o que acontecesse, a gente ia ficar bem. A gente ia ficar bem juntos. Era uma quimera, uma utopia, mas que se tornou realidade. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta. Os anos voaram, como folhas levadas pelo vento. Sofia, minha neta, já não era mais a menina assustada que me ligou escondido. Ela se tornou uma mulher forte, uma mãe dedicada, uma profissional respeitada. E eu estava lá, testemunhando cada passo dessa jornada, com o coração cheio de gratidão. A vida me deu a chance de reescrever uma história, de transformar a dor em amor, o medo em coragem. Era uma reabilitação, uma restauração. Meu bisneto, Davi, crescia a olhos vistos. Um menino esperto, curioso, cheio de energia. Ele me chamava de vovô Pedro, com uma doçura que derretia meu coração. A gente passava horas no jardim, plantando, regando, colhendo. Eu ensinava para ele sobre a terra, sobre a vida, sobre a importância de cuidar do que é nosso. E ele me ensinava sobre a alegria de viver, sobre a inocência, sobre a pureza. Era uma troca, uma reciprocidade. A família, antes tão fragmentada, agora era um porto seguro. Marcos e Lúcia, meus filhos, se tornaram avós presentes, carinhosos. As mágoas do passado foram se dissipando, dando lugar a um respeito mútuo, a um carinho sincero. A gente se reunia nos feriados, nos aniversários, nas pequenas celebrações do dia a dia. A casa estava sempre cheia, sempre alegre, sempre viva. Era uma comunhão, uma congregação. Eu, com meus 70 e poucos anos, sentia o peso da idade, claro. As dores nas costas, o cansaço que chegava mais cedo. Mas a alma, essa estava mais jovem do que nunca. A Sofia, o Lucas, o Davi, meus filhos, meus amigos. Todos eles eram a minha fonte de energia, a minha razão de continuar. Eu tinha construído um legado de amor, de resiliência, de fé. E
Para mim, era a maior riqueza de todas. Era uma herança, um patrimônio. Um dia, enquanto eu estava na varanda, observando o sol se pôr, a Sofia se sentou ao meu lado. Vovô, lembra daquele dia em que eu te liguei? Ela perguntou, com um sorriso nostálgico. Lembro, meu amor, como se fosse hoje. Eu disse, sentindo um nó na garganta. Eu estava tão assustada, tão sozinha. Mas eu sabia que você ia me ajudar. Eu sempre soube. As palavras dela me emocionaram profundamente. Era uma confirmação, uma validação. Você foi a minha rocha, vovô. O meu porto seguro. Eu não sei o que seria de mim sem você. Ela disse, segurando minha mão. Eu apertei a mão dela, sentindo o calor do amor dela. Você é a minha luz, meu amor. A minha razão de viver. Eu te amo mais que tudo. Eu disse, com a voz embargada. Era uma declaração, uma confissão. Aquele momento, ali, na varanda, com o sol se pondo, era a síntese de toda a nossa história. Era uma epifania, uma revelação. Os anos continuaram a passar, e eu continuei a viver, a amar, a aprender. A Sofia, o Lucas, o Davi, meus filhos, meus amigos. Todos eles eram a minha família, o meu mundo. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma beatitude, uma plenitude. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta. Com o passar dos anos, a minha saúde, que sempre foi de ferro, começou a dar sinais de cansaço. As visitas ao médico se tornaram mais frequentes, os remédios, uma rotina. Mas eu não me abatia. A vida tinha me ensinado a ser forte, a enfrentar os desafios de cabeça erguida. E eu tinha a Sofia, o Lucas, o Davi, meus filhos, meus amigos. Todos eles eram a minha força, a minha razão de continuar. Era uma resiliência, uma tenacidade. A Sofia, com sua dedicação e carinho, se tornou minha principal cuidadora. Ela me levava às consultas, me ajudava com os remédios, me fazia companhia nas tardes silenciosas. A gente conversava sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre o legado que a gente queria deixar. Ela era minha confidente, a minha amiga, a minha filha. Era uma cumplicidade, uma intimidade. Meus filhos, Marcos e Lúcia, também se aproximaram mais nesse período. Eles vinham me visitar com frequência, traziam os netos, passavam horas conversando comigo. Eu via neles um arrependimento sincero, um desejo de compensar o tempo perdido. E eu os perdoava. O amor de um pai é incondicional, e eu sabia que, no fundo, eles sempre me amaram. Era uma reconciliação, uma pacificação. O pequeno Davi, meu bisneto, era a minha alegria. Ele vinha correndo me abraçar, me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre as pequenas aventuras do dia a dia. A inocência e a alegria dele eram um bálsamo para minha alma. Ele era a prova viva de que a vida se renova, se perpétua. Era uma esperança, um futuro. Um dia, enquanto eu estava na varanda, observando o sol se pôr, a Sofia se sentou ao meu lado. Vovô, você tá bem? Ela perguntou, com a voz suave. Tô sim, meu amor. Tô em paz. Eu disse, sentindo uma serenidade profunda. Eu te amo muito, vovô. Ela disse, segurando minha mão. Eu também te amo, meu amor, mais do que as palavras podem dizer. Eu disse, com a voz embargada. Era uma declaração, uma confissão. Naquela noite, enquanto eu dormia, meu coração parou de bater. Eu parti em paz, rodeado pelo amor da minha família. A Sofia, o Lucas, o Davi, meus filhos, meus amigos. Todos eles estavam lá, me dando o último adeus. A vida, afinal, é um ciclo, e o meu tinha se completado de uma forma linda e significativa. Era um desfecho, um epílogo. Mas a história não termina aqui. A Sofia, com a força e a sabedoria que eu a ensinei, continuou a viver, a amar, a lutar.
Ela se tornou uma mulher ainda mais forte, uma mãe ainda mais dedicada, uma profissional ainda mais respeitada. E eu estava lá, em cada passo, em cada momento, no coração dela. Era uma presença, uma memória. O pequeno Davi cresceu, se tornou um homem, um pai. Ele contava a história do vovô Pedro para os filhos dele, sobre o avô que salvou a mãe dele, sobre o amor que uniu a família. E assim, o meu legado continuou, através das gerações. Era uma perpetuação, uma imortalidade. E o sol, o sol continuava a brilhar na minha varanda, o chimarrão continuava a me fazer companhia, e o rádio continuava a tocar minhas modas antigas. Mas agora, tinha um novo som na minha casa. O som da risada dos meus bisnetos, o som da vida, o som da felicidade. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma epifania, uma revelação. E eu sabia que, não importa o que acontecesse, a gente ia ficar bem. A gente ia ficar bem juntos. Era uma quimera, uma utopia, mas que se tornou realidade. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta. O tempo, esse mestre implacável, continuou seu curso, tecendo novas tramas e desfazendo antigas. A ausência física do vovô Pedro deixou um vazio, claro, mas a sua presença espiritual, os seus ensinamentos, o seu amor incondicional permaneceram como um farol, guiando os passos de Sofia e de toda a família. A casa, antes tão cheia da sua presença, agora ecoava sua memória em cada canto, em cada objeto, em cada história contada. Era uma lembrança, uma evocação. Sofia, agora uma mulher madura e realizada, carregava consigo a força e a resiliência que o avô lhe ensinara. Ela se tornou uma advogada renomada, especializada em direito da família, dedicando sua vida a proteger crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. A sua história pessoal, a sua própria experiência de ter sido resgatada pelo amor do avô, era sua maior inspiração, a sua maior motivação. Era uma vocação, uma missão. Lucas, seu marido, era o seu porto seguro, o seu companheiro em todas as jornadas. Juntos, eles construíram uma família sólida, baseada nos mesmos valores que o vovô Pedro tanto prezava. Davi, o filho deles, cresceu ouvindo as histórias do bisavô, aprendendo sobre a importância da justiça, da compaixão, do amor ao próximo. Ele se tornou um jovem íntegro, com um coração grande e um senso de responsabilidade social aguçado. Era uma continuidade, uma perpetuação. Marcos e Lúcia, os pais de Sofia, também encontraram a sua própria redenção. A dor da perda do pai, somada ao arrependimento pelos erros do passado, os transformou. Eles se tornaram avós amorosos, presentes na vida de Davi, buscando, a seu modo, compensar o tempo perdido. A relação com Sofia, embora nunca tenha sido perfeita, era de respeito e carinho. As cicatrizes ainda estavam lá, mas a ferida tinha cicatrizado, e a família, à sua maneira, tinha encontrado a paz. Era uma reconciliação, uma harmonização. A casa do vovô Pedro, aquela varanda onde tantas histórias foram contadas, onde tantos chimarrões foram tomados, se tornou um santuário. Sofia e sua família a mantiveram intacta, um museu vivo da memória do homem que os uniu. As modas antigas continuavam a tocar no rádio, o cheiro do chimarrão ainda pairava no ar e o sol continuava a brilhar, testemunhando a continuidade de um legado de amor. Era uma homenagem, uma reverência. E assim, a história do vovô Pedro e da Sofia se tornou uma lenda, contada de geração em geração. Uma lenda sobre a força do amor, sobre a importância da família, sobre a coragem de lutar pelo que é certo. Uma lenda que inspirava, que emocionava, que fazia as pessoas acreditarem que, não importa o quão escura a noite possa parecer, o sol sempre volta a brilhar. Era uma epopeia, uma saga. E eu me sentia parte dessa história, parte desse legado. Era uma honra, um privilégio. E assim, a vida seguiu, tecendo novos fios na tapeçaria da nossa existência. A Sofia, com sua energia contagiante, me arrastava para todo lado. A gente ia ao parque, visitava museus, explorava feiras de artesanato. Ela me mostrava o mundo pelos olhos dela, um mundo cheio de cores, de possibilidades, de esperança. E eu
eu me sentia um privilegiado por poder compartilhar esses momentos com ela. Era uma simbiose, uma conexão profunda que só o amor é capaz de criar. Era uma dádiva, um presente do destino. As manhãs na varanda, com o chimarrão e o rádio, continuavam sendo um ritual sagrado. Mas agora, a Sofia se juntava a mim, com seu chá de ervas e seu livro. A gente lia junto, conversava sobre os personagens, sobre as tramas, sobre a vida. Ela me apresentava novos autores, novas ideias, novos mundos. E eu me sentia um eterno aprendiz, sempre disposto a absorver o conhecimento e a sabedoria que ela me trazia. Era uma troca, uma reciprocidade que enriquecia a ambos. Era uma epifania, uma revelação. O Davi, meu bisneto, crescia a passos largos. Um menino inteligente, curioso, com um brilho nos olhos que me lembrava Sofia quando criança. Ele vinha correndo me abraçar, me contava sobre as suas descobertas na escola, sobre os seus desenhos, sobre os seus sonhos. A gente passava horas no jardim, plantando sementes, observando as borboletas, ouvindo o canto dos pássaros. Eu ensinava para ele sobre a natureza, sobre a importância de cuidar do meio ambiente, sobre a beleza das pequenas coisas. E ele me ensinava sobre a alegria de viver, sobre a inocência, sobre a pureza. Era uma conexão, uma ligação que transcendia gerações. Era uma bênção, uma graça. Meus filhos, Marcos e Lúcia, também se tornaram figuras mais presentes na vida da Sofia e do Davi. As mágoas do passado foram se dissipando, dando lugar a um respeito mútuo, a um carinho sincero. Eles vinham me visitar com frequência, traziam os netos, passavam horas conversando comigo. Eu via neles um arrependimento sincero, um desejo de compensar o tempo perdido. E eu os perdoava. O amor de um pai é incondicional, e eu sabia que, no fundo, eles sempre me amaram. Era uma reconciliação, uma pacificação que trazia alívio e serenidade. Era uma anistia, uma remissão. A Sofia, com sua sabedoria e generosidade, foi a ponte que nos reconectou. Ela nunca forçou nada, mas sempre incentivou a reaproximação. E eu via nela a força e a resiliência que eu tanto admirava. Ela era a prova viva de que o amor, a resiliência e a fé podem superar qualquer adversidade. Era uma celebração, uma glorificação que me enchia de orgulho. Era uma apoteose, uma culminância. Os feriados e as datas especiais se tornaram momentos de grande alegria e união. A casa estava sempre cheia, sempre alegre, sempre viva. A risada das crianças, as conversas animadas, o cheiro da comida caseira. Tudo isso preenchia o ambiente com uma energia contagiante. Eu me sentia o patriarca de uma grande e feliz família, uma família que tinha superado as adversidades e encontrado a paz. Era uma comunhão, uma congregação que fortalecia os laços e renovava as esperanças. Era uma beatitude, uma plenitude. Minha saúde, embora com os percalços da idade, se mantinha estável. Eu continuava fazendo minhas caminhadas matinais, cuidando do jardim, lendo meus livros. A mente, essa estava mais ativa do que nunca. A Sofia me mantinha atualizado sobre as novidades, sobre os avanços tecnológicos, sobre as tendências do mundo. E eu compartilhava com ela as minhas experiências, as minhas histórias, as minhas reflexões sobre a vida. Era uma troca de saberes, uma partilha de vivências que enriquecia a ambos. Era uma intergeracionalidade, uma simbiose de gerações. Um dia, a Sofia me convidou para assistir a uma palestra dela. Ela estava falando sobre direito da família, sobre a importância de proteger as crianças e os adolescentes. Eu a vi no palco, com sua voz firme, sua postura elegante, sua paixão pelo que fazia. E eu me senti o avô mais orgulhoso do mundo. Ela era a materialização de todos os meus sonhos, de todas as minhas esperanças. Era uma realização, uma concretização. As palavras dela ressoavam na plateia, tocando corações e mentes. Era uma oratória, uma eloquência que me enchia de admiração. Depois da palestra, a gente foi jantar. Ela me contou sobre os desafios da profissão, sobre as histórias de superação, sobre as vitórias e as derrotas. E eu a ouvia com atenção, com carinho, com admiração.
Ela era a minha heroína, a minha inspiração. Vovô, eu só consegui chegar até aqui por sua causa. Você me deu a força, a coragem, a fé que eu precisava. Ela disse, segurando minha mão. Eu apertei a mão dela, sentindo o calor do amor dela. Você sempre teve essa força, meu amor. Eu só te ajudei a encontrar. Eu disse, com a voz embargada. Era uma declaração, uma confissão que selava a nossa ligação. Era uma cumplicidade, uma intimidade que só o tempo e o amor são capazes de construir. Os anos continuaram a passar, e eu continuei a viver, a amar, a aprender. A Sofia, o Lucas, o Davi, meus filhos, meus amigos. Todos eles eram a minha família, o meu mundo. E eu era o vovô mais feliz do mundo. Era uma beatitude, uma plenitude. A vida, afinal, é uma caixinha de surpresas. E a minha veio com o melhor laço de todos, o amor da minha neta.